Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus maravilhoso, o Altíssimo, o único, eterno, possa crescer em nossos corações, bem como o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos influenciar e nós sigamos esse exemplo, exemplo de como a gente deve proceder para com Deus, o nosso Pai, para com Ele mesmo, que é nosso Senhor, nós devemos obediência a Ele e a Deus, E também amor para com os nossos irmãos. Amados, vamos então, hoje o estudo da lição bíblica diária. Na quinta-feira nós temos as perguntas 9 e 10 para a gente meditar aqui e crescer nesse conhecimento. Lembrando que estamos estudando sobre o sacerdócio, a dicotomia do sacerdócio ali carnal para o espiritual, o de Levi e o tipificado em Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo. Tudo aqui, a gente está vendo isso. Ontem, na quarta-feira, nós vimos que há uma necessidade da mudança de lei. A lei do sacerdócio levítico é mudada para uma lei superior do sacerdócio em Cristo, que veio, obviamente, de uma outra tribo, a tribo de Judá, explorado aqui no capítulo 7 de Hebreus. Então, na nona pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento. Levi ficou sem sacerdócio, foi tomado dele para dar, a Jesus, que era da tribo de Judá. Foi tomado esse sacerdócio e dado a quem? Olha o que diz o versículo 13 e 14, diz assim, porque aquele de quem estas coisas se dizem, ou seja, aquele de quem essas coisas apontam, estão falando. Quem é aquele que as coisas que falam de Melquisedeque, por exemplo, aponta para quem? Aquele aqui é Jesus. Não, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, a tribo de Judá, da qual ninguém serviu ao Senhor no altar. A tribo de Judá, só era a tribo de Levi que servia no altar, Visto ser manifesto que nosso Senhor Jesus Cristo procedeu de Judá. Ele é filho de Davi, Davi é da tribo de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés, lá no Pentateuco, falou de sacerdócio. Então, nunca Moisés escreveu, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Número, Deuteronômio, não falou sobre a tribo de Judá assumir nem como rachador de lenha para o santuário, não. Todo o serviço do santuário era feito pelos levitas. E os filhos diretos de Arão trabalhavam diretamente na consagração do santuário interno, a parte interna do santuário. Então não há. No livro de Levítico, aí é muito claro. Ali o Senhor elege os levitas como uma nação santa, um povo escolhido, especial, para tratar com as coisas santas. Eles deveriam ser mais santos do que os santos de Israel todo. Existiam leis específicas para os sacerdotes, muito mais rígidas, leis de purificação, leis de saúde, leis civis que norteavam as relações dos levitas, dos sacerdotes levitas com a população,
de honestidade, de santidade, de lealdade, de pureza nas relações, né? Para você ter uma ideia, o sacerdote levita, ele não podia ir nem ao enterro de um parente. Se ele fosse sacerdote, ele ainda podia ir no enterro ali, no sepultamento da sua esposa, né? Do seu filho, do seu pai, da sua mãe, parente próximo, muito próximo, primeiro grau. Mas o sumo sacerdote, ele não podia nem no enterro, nem da sua esposa, nem do seu pai, nem da sua mãe. Não podia ir. Para você ver a ideia como era rígida a lei para esse sacerdócio. Então, no livro de Levi, além de ser uma lei muito exclusiva para o homem que tinha o DNA de Levi, é tão exclusiva que nem de longe se podia citar a tribo de Judá. Ninguém de Judá poderia ser envolvido no serviço santo do santuário, né, do tabernáculo. Então, por isso que na lei de Moisés jamais vai citar Judá, como diz aqui o texto. Na lei de Moisés, nos escritos de Moisés, jamais vai conter isso aí. Então, tudo isso que se está dizendo aqui, que Paulo está dizendo aqui, que vem dizendo desde o capítulo 1, ele fala aqui, porque aquele de quem se dizem essas coisas, esse Cristo, ele nunca, pertenceu à tribo de Levi, ele vem de outra tribo, a tribo de Judá. E a tribo de Judá, de onde ele procedeu, não tem nenhum mandamento na lei que esse povo poderia servir. Pelo contrário, era proibido. Era tão sério que, por exemplo, até para carregar os móveis do santuário tinha que ser levita. E um grupo especial que o Senhor escolheu, que era para conduzir a Arca da Aliança, acho que eram os coatitas, se não me falha a memória. Então, veja que, mas Judá não participava disso não. Não poderia participar, os filhos de Judá não participavam disso aí, né? Então, veja só, meus amados irmãos, como o texto bíblico, a sua linguagem literal, se coaduna, se harmoniza, se une com o antítipo, com a linguagem espiritual. Tudo muito perfeito, tudo muito preciso. Então, veja que aqui fica muito bem claro que o sacerdócio de Levi foi tomado dele e foi dado a Jesus Cristo, que era de outra tribo de Judá. Aí você está se questionando aí, né? Mas por que judeus messiânicos e judeus ortodoxos continuam insistindo de que o sacerdócio levítico ainda é válido? Todas as cerimônias que eram realizadas pelo sacerdócio levítico, eles continuam ainda a realizar hoje, né? Realmente desconsiderando toda aquela lei que estava vinculada ao sacerdócio levítico, que foi tomado dele. Se Levi não tem mais sacerdócio, ele se torna o quê? Uma tribo de homens comuns. Porque foi dado a Cristo, né? Aí você pode até dizer que na nova aliança, os filhos de Judá é que são sacerdotes, porque Cristo é o sumo sacerdote. Poderia até dizer isso. Você poderia até dizer isso. Mas por que não cabe isso? Porque o sacerdócio agora não é mais carnal. Por quê? Porque Jesus Cristo não teve esposa e não gerou filho. Não pode ser carnal. Estamos falando de algo espiritual. Estamos falando de sacerdócios que são filhos de Deus no Espírito. Porque sois filhos de Deus, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho. Então, nós somos filhos de Deus de uma forma espiritual e não DNA, e não na hereditariedade da carne. Então, toda essa beleza está sendo explorada aqui no capítulo 7 do livro de Hebreus. Pois bem, meus amados irmãos, vamos dar aqui continuidade à nossa lição. Vamos agora para a segunda pergunta de hoje, a 10ª pergunta, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Que trouxe o sacerdócio de Cristo aos santos? Em outras palavras, o que é que o sacerdócio espiritual de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, trouxe de superioridade
em relação ao sacerdócio levítico, que era carnal, que era imperfeito, que era temporal, que tinha prazo de validade, que por si mesmo não podia cancelar os pecados de ninguém, nem justificar ninguém, né? E olha que essa informação é muito importante, viu? Muito importante, porque vai ter aí judeu messiânico e judeu aí, exaltando essa coisa, a necessidade de trazer de volta o sacerdócio levítico. Nunca esqueça disso. Tem muita gente aí divulgando isso na internet, tentando colocar a cultura, as tradições e os costumes religiosos acima da palavra de Deus, da Bíblia. Vamos lá. Aí o texto diz, porque o precedente mandamento é abrogado. Por quê? Ele vai dizer aqui a causa. Por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade. E desta sorte, ou seja, por causa disso, é introduzida uma melhor esperança. Ele não vai dizer aqui que é introduzida uma melhor lei, um melhor mandamento, não. É uma melhor esperança. Veja que ele está falando das coisas do Espírito. Esperança é algo que a gente sente no Espírito. Pela qual, por essa esperança, né, nós chegamos a Deus. Pela qual nós chegamos a Deus. Nós não chegamos a Deus pelo sangue do cordeirinho de 1 ano que era morto e apresentado lá no altar de sacrifício, lá do tabernáculo do deserto. Não. Nem nós chegamos a Deus porque Arão, o sacerdócio carnal, que veio em carne, o ser humano, podia pegar a gente pela mão e nos levar até Deus. Jamais. Se ele mesmo tinha necessidade que alguém pegasse na mão dele para levar a Deus, somente Cristo poderia fazer isso. Jamais Arão vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só quem pode dizer isso é Cristo. Só Cristo pode dizer, olha, eu sou o caminho que leva a Deus, eu sou a verdade de Deus, eu sou a vida que Deus deu para vocês. Está tudo em mim, vocês só chegam a Deus através de mim. Ninguém vem ao Pai, porque o Pai está em mim, olha só, ninguém vem ao Pai senão por mim mesmo. Ninguém pode chegar a Deus se eu não apresentar a Ele, se eu não revelar Deus para Ele. A quem o Filho revelar. Jesus é muito claro em falar tudo isso, né? Então, Arão não tinha essa condição. E quando ele diz aqui que o precedente mandamento é abrogado, por quê? Porque houve uma mudança de lei. Então, toda vez que há uma mudança de lei, a lei antiga se torna obsoleta. Não tem mais sentido. Se você atualizou a lei, né? A antiga, você vai fazer um contrato. Fazer um contrato para alugar uma casa. Aí você fez um contrato de 1 ano, o aluguel da casa é R$1.000. Aí acabou aquele ano. Vamos agora fazer um novo contrato, né? Ou aditar o contrato, aditivar o contrato. Vamos fazer aqui um contrato aqui agora aumentando para um reajuste de R$1.000 passando para R$1.500. O antigo contrato de R$1.000 serve para quê? Para nada. O antigo contrato é anulado. O que vale agora é esse contrato que foi assinado com a nova data, não é? Por isso que a lei antiga, com uma nova lei, ela é cancelada. Ela é abrogada, como diz aqui o texto aqui, ó, né? Qual é o precedente, qual é o mandamento que precedeu esse aqui, o atual? Era o mandamento da lei que regia todos os procedimentos do sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, tudo isso que está escrito sobre o sacerdócio levítico é abrogado. Ou seja, todas as práticas do sacerdócio levítico que eram praticadas no santuário e tudo que norteava o sacerdócio levítico é cancelado. É abrogado. Por quê? Porque agora existe um novo sacerdote, um novo sumo sacerdote que é Cristo. Né? Todos aqueles rituais que estão descritos nas cerimônias que os levitas realizavam, tudo aquilo não serve mais para nada, é tudo por lixo? Não. O que é anulado é o sacerdócio, não as mensagens espirituais que estão embutidas naquelas cerimônias. Porque aquilo ali é a linguagem profética do que vai acontecer, do que o homem tem que fazer. Tudo aquilo que estava sendo transmitido numa mensagem implícita naqueles rituais, tudo aquilo é anulado? Não, aquilo se cumpre em Cristo.
O que é anulado é o sacerdócio carnal e tudo que mantinha sacerdócio carnal. Se não fosse assim, Deus jamais teria permitido que aquele templo em Jerusalém fosse destruído. Nem ele mesmo haveria de rasgar o véu do templo que separava o lugar santo do santíssimo. Nada, porque não foi um sacerdote que rasgou aquele véu. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, da parte de Deus. Um anjo, quem sabe, veio ali e rasgou aquilo ali. Foi Deus quem fez aquilo. Foi Deus quem mandou fazer aquilo. Não foi o homem que fez. Não é? Então, esse precedente mandamento, ou seja, a lei, ela é abrogada, ela é anulada, e ele explica por que ela não é. Ela é anulada. Por causa da sua fraqueza. E ela se tornou inútil. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um outro exemplo sobre essa fraqueza, a necessidade de uma lei superior. Imagine que você recebeu do seu patrão uma bicicleta para você levar todo dia 50 caixas de banana do seu sítio lá para a empresa dele. E tem que chegar cedo, que é para vender tudo e embalar, né? Aí você, para levar 50 caixas de banana na bicicleta, era um trabalho danado, chegava lá, né? Aí o patrão falou assim, não, eu vou fazer uma lei superior, agora eu vou lhe dar um carro. Vou lhe dar um carro para você trazer, num carro que cabe tudo dentro de uma vez só, e você vem mais rápido, vem em segurança, as bananas não se machucam, não caem, não se amassa, precisa amarrar, não, né? Ok. Na bicicleta você levava só um cacho de banana, agora você vai levar 50. É uma lei muito superior. Com cacho de banana você dava de comer aqui na minha empresa só a 50 funcionários. Agora com carro você vai dar de comer aqui a 5.000 funcionários. Olha como a lei é superior. Com carro é tudo superior. Aí você vai dizer, não, senhor, o senhor me deu um carro, eu sei dirigir, vim 2 vezes aqui, mas eu quero voltar trazendo a bicicleta mesmo. Já imaginou isso? Pois é, tem muita gente querendo voltar aos antigos rudimentos, como diz o apóstolo Paulo, querendo voltar a matar animal de novo, querendo construir um templo e voltar. Olha aí a dificuldade aí, ó, né? Então, ela se tornou inútil, essa lei. O próprio Paulo vai explicar que na lei do sacerdócio levita, levítico, por exemplo, o gentio, eu e você, que está escutando agora, que não é judeu, né? Chamado de gentios por eles, você não podia nem dar o dízimo, não podia nem dar oferta, não podia oferecer nada ao santuário, você estava condenado. Se nem os meus pecados eu podia confessar e sacrificar, estava condenado à morte. Na nova lei, não. Paulo diz que a oferta do gentio é santificada pelo Espírito Santo. Mas, na antiga lei, Arão não podia santificar a minha oferta, não podia nem aceitar do gentio. Então você veja aqui a superioridade desta nova lei. Muito superior. Que maravilha, né? Quando nós conhecemos a palavra de Deus, que o Senhor nos abençoe, abra os nossos olhos, discernimento espiritual, para que em tudo possamos servi-lo em santidade.